Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um exercício um pouquinho difícil, um pouquinho demorado, mas você vai ver se a gente detalhar e ir devagar, vocês vão entender. Qual é esse exercício? Esse exercício é o seguinte, ó. Quantos múltiplos de 3 ou 4 existem entre 100 e 1200? Então ele tem que estar entre 100 e 1200. Não pode valer o 100 e não pode valer o 1200, porque a palavra entre, a primeira coisa que a gente tem que observar, significa que está no meio deles. Por exemplo, se tivesse mais duas pessoas do meu lado aqui, eu estou entre essas duas pessoas. Eu não estou incluindo essas duas pessoas da direita e da esquerda na minha contagem. Então, estar entre não vai incluir o 100 e não vai incluir o 1200, tudo bem? Então eu quero saber os múltiplos de 3 ou 4. Lembra que ou é de ou união. Então 3 unido com 4 vai ser o quê? Os múltiplos de 3 mais os múltiplos de 4. E o que a gente não pode esquecer? Que a gente tem que subtrair os múltiplos de 3 e 4 ao mesmo tempo. Que vai ser os múltiplos de 12. Porque quando a gente contar os múltiplos de 3 e somar com os múltiplos de 4, vai ter múltiplos em comum aqui. Por exemplo, o 12 é múltiplo de 3. E o 12 também é múltiplo de 4. Então você tem que subtrair o 12 aqui uma vez, porque você já contou duas vezes aqui o 12. Assim vai acontecer com 24, com 36. Então a gente tem que encontrar os múltiplos de 3 e de 4. Então a primeira coisa que eu vou fazer, encontrar os múltiplos de 3. Presta atenção, quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, assim sucessivamente. Mas eu preciso do primeiro múltiplo depois do 100. O primeiro múltiplo depois do 100 vai ser o 102. Então a gente tem 102, 105, até o último múltiplo. O último múltiplo antes do 1200. 1200 é múltiplo de 3, não é? É, então tira 3. Então vai ser 1197. Esse ficou fácil, né? Porque 1200 é múltiplo de 3, dá resto zero. E aqui fica fácil, porque você pode ir de 30 em 30, por exemplo, 30, 60, 90, aí você vai 93, 96, 99, 102. Então 102 é o primeiro múltiplo depois de 100 e o 1197 é o último múltiplo antes do 1200. Agora eu vou usar o macete. Como que você calcula a quantidade de múltiplos que está aqui? Você vai escolher o último, 1197, e vai subtrair o primeiro. Então 1197 e subtrai o primeiro. Divide pela razão. Qual é a razão? Eu não estou indo de 3 em 3, divide por 3 e depois você soma 1. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar em 366. Então existem, turminha, 366 múltiplos entre 100 e 1200 de 3. Agora calma, múltiplos de 4 eu preciso agora. Múltiplos de 4. Ah, você poderia pensar, 100 dividido por 4 dá 25, restou 0. Então 100 eu incluo? Não. Lembra daquela condição? 100 não, você não vai incluir. Então o primeiro múltiplo aqui vai ser o 104. Então você vai ter 104, 108 e assim sucessivamente. Qual que vai ser o último múltiplo? 1200? Não, 1200 não inclui. Pega o anterior, vai ser 1196. Então usa o macete, usa o atalho. Quantos múltiplos de 4 existe nesse intervalo aqui? Escolhe o último, 1196, subtrai o primeiro, certo? Divide pela razão, múltiplos de 4, divide por 4 e soma 1. Essa conta aqui, você vai chegar em 274. Então existem 274 múltiplos de 4 entre 100 e 1200. Agora para, raciocina comigo. Não é só somar esses dois aqui. Existem os múltiplos de 3 e os múltiplos de 4. Só que aqui dentro, turminha, você contou duas vezes os múltiplos comuns de 3 e 4, que está aqui. Então você tem que subtrair. Para subtrair, você precisa encontrar os múltiplos de 3 e 4. Que na verdade são os múltiplos de 12, certo? Então vamos encontrar os múltiplos de 12. O primeiro múltiplo de 12 depois do 100. Você podia pensar assim, ó,
120 é múltiplo de 12. Tira 12. Ah, o 108. Isso. Então, o 108 é o múltiplo de 12, depois o 120 e assim sucessivamente. Qual que vai ser o último múltiplo de 12? 1.200? Não. 1.200 você não pode colocar. Você tem que subtrair quem? Subtrair 12. Olha lá, 8, manda 1. 8 de novo, manda 1, 1. 1.188. Olha que legal. Então vamos lá. Usa o macete. Quantos números que são múltiplos de 3 e 4 tem nessa sequência? Escolhe o último. Subtrai o primeiro. Divide pela razão que é 12. E você soma 1. Fazendo essa conta, a gente chega em 91. Olha que bonitinho. Então existem 91 múltiplos de 3 e 4. Agora a gente consegue finalizar a conta. Por quê? A gente vai somar 366 mais 274 e subtrair 91. E aí a gente vai chegar na nossa resposta, que vai ser 549. Então 549 é a quantidade de múltiplos de 3 ou 4 que existem entre 100 e 1.200. Valeu, galerinha. Obrigado. Até a próxima.